Jovens da ICPB de Vitória. Olha, a vida de vocês é uma vitória, viu? Pastor Michael, tudo bem? Eu quero aqui agradecer pelo seu convite e para que o vídeo saia o mais natural possível, vou tentar imaginar vocês aqui do meu ladinho, tá bom? Obrigado pelo carinho, viu, querido? Eu sei que você ama muito esses jovens e por isso eu me sinto com uma missão muito nobre de contribuir de alguma forma, à distância, com o crescimento espiritual da juventude que o Senhor confiou nas suas mãos. E o tema que o Michael escolheu e que eu vou ministrar alguns minutinhos sobre o coração de vocês é a respeito aquilo que os olhos não veem, o desejo também não bate. O que os olhos não veem, o desejo não bate. Então, o que os olhos veem? Vamos falar disso primeiro? Os olhos veem tudo. A nossa vida consiste basicamente no que nós olhamos. E venhamos e convenhamos, o nosso olhar, às vezes ele vê maldade, às vezes ele vê injustiça, às vezes ele vê corrupção, muita corrupção. Às vezes ele vê violência, às vezes ele vê destruição. Mas esses temas não incomodam muito vocês, pela questão da idade. Um tema que incomoda muito vocês, que chama muito a atenção de vocês, é a respeito da sensualidade, da pornografia no geral. E principalmente agora, com esse acesso fácil que nós temos através das mídias, através da internet. Então ele se apresenta a todo instante ao seu olhar, o problema da sensualidade. Então eu queria analisar com vocês onde isso vai chegar, a respeito, só olhar, me gera um prazer, como é bom, tem assim uma satisfação no corpo, mas às vezes essa pequena satisfação no seu corpo gera uma grande insatisfação ou um prejuízo na sua alma. Então eu queria ler algumas passagens bíblicas neste vídeo para que você entenda, meu jovem, minha jovem, como que o olhar pode nos levar a caminhos que às vezes nós não estamos percebendo. Então eu quero ler primeiro com vocês em Lucas, no capítulo 11. Me ajuda aí, Michael. Lucas 11 e o verso 34, tá bom? Diz assim: são os olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente, como a candeia, quando te ilumina em plena paz. Amém? Os nossos olhos são a lâmpada do nosso corpo. Um corpo luminoso, um corpo de boas obras, é um corpo que tem os seus olhos vendo luz, sendo luz para o corpo. Tem uma questão muito interessante sobre a educação clássica. Ela nos explica um processo tão interessante do olhar, porque o olhar, ele capta as imagens. E as imagens, que ficam na nossa memória, elas vão formar toda a nossa imaginação, jovens. Isso, a imaginação é todo o conjunto de imagens. E as imagens, elas vão alimentar as suas ideias. E as suas ideias, delas você vai fritar os seus neurônios, dela você vai maquinar e dali você vai tirar as suas ações. Então olha para você ver, do olhar você vai montar todo um repertório. Então o olhar, ele é como o depósito da sua alma, depósito aqui no sentido de supermercado, ou seja, onde você busca os recursos. Então todas as ações que vocês praticam
e que vocês vão praticar, elas se originaram naquilo que vocês olharam. Dali vocês tiraram todo o repertório para as suas ações. Perceberam como é que é muito importante o que você olha? Pode te alimentar com luz ou pode te alimentar com trevas, não só intelectualmente, mas alimentar as possibilidades das suas ações futuras. E agora eu quero ler um outro texto bíblico para vocês que fala com mais precisão a respeito disso. É um texto em Tiago. Vamos abrir aqui a Bíblia. Tiago, capítulo 1 e o verso 14. Olha para vocês verem as consequências do olhar. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, o desejo do olhar, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, que era só um olhar desejoso, depois de concebida, dá luz ao pecado. Pecado na alma. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Certo? Então, que tipo de morte é essa daqui? Não é só a morte física, mas são algumas mortes mais sutis. Me ajude aí, Michael. Quando nós olhamos as coisas que não devemos, aquilo alimenta em nós possibilidades, sejam de trevas, sejam de luz. Então imaginemos aqui o Michael. O Michael, ele tem todos os seus olhos para Ariadne, lógico. A Ariadne brilha diante dele. Mas suponha que ele se distraia e comece a olhar outros focos de luz. Então, esse olhar dele vai gerar nele o desejo, como diz o tema. E aí esse desejo, a Bíblia chama aqui de cobiça, que são esses impulsos internos. E uma vez que ele foca nisso, ele alimenta esse olhar, a Bíblia diz que nós damos luz ao pecado. Ou seja, o pecado nasce na sua alma, ali nasce o adultério, ali nasce a prostituição, é dentro de você que o pecado já nasce. E ele nascendo dentro de você, a possibilidade dele se externar numa ação realmente de prostituição é o próximo passo. Então vocês percebem que existe morte nesse processo que se inicia com o olhar. Então o olhar é o degrau para a vida, mas também o degrau para a morte. E aí eu quero pontuar aqui três tipos de mortes que o olhar pode gerar. Aquela morte psicológica, ou seja, você destrói muitos relacionamentos, amizades com os outros jovens, com as outras meninas. Por quê? O seu olhar está ali navegando em sensualidade, navegando em erotismo. Então a sua conversa, o seu relacionamento vai ser destruído, porque o que você consegue falar, o que você consegue pensar, são tudo voltado à sexualidade. Então você começa a criar mortes, você começa a ser taxado de, safadão, safadona, pervertido. Porque são atitudes que você gerou com o seu olhar. Então esse é um tipo de morte no seu relacionamento. Também pode gerar um outro tipo, morte social. Ou seja, dando espaço, dando luz ao pecado, os jovens, nós vemos aí fora isso acontecer direto, eles acabam destruindo as famílias, a família do jovem que ele se relacionou e a sua própria família, porque ele cria uma situação em que ele quer usufruir, de um desejo, ele quer praticar aquele desejo que nasceu no coração dele, mas socialmente ele não está pronto para isso. Ele não tem estrutura,
ele não vai conseguir arcar com as consequências daquilo. Então cria uma série de situações que às vezes os jovens se aventuram e aí eles destroem a família, tanto deles quanto as dos outros. E existe aqui um terceiro tipo de morte, que é a morte espiritual, porque uma vez que ele destruiu relacionamentos e uma vez que ele destruiu a família, ele também vai destruir a sua comunhão com o corpo de Cristo, com a igreja. Ele vai permitir que a vida dele seja uma vida de prostituição, que a vida dele seja uma vida de trevas, e ele vai perder a comunhão com a igreja. Tudo isso nasceu a partir do momento que ele focou o olhar dele em trevas. Os nossos olhos, jovens, eles são a lâmpada do nosso corpo, um corpo luminoso. Vocês veem o Michael aí, um jovem, um exemplo, um homem que brilha. Tenha certeza que os olhos do Michael, ele está voltado para a luz. Ele lê, ele vê e ele pensa em coisas que o engrandecem. E por isso que ele é essa bênção. Então, eu quero aqui deixar um conselho para vocês, que está escrito em Eclesiastes, capítulo 3, muito interessante. Tudo tem um tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de olhar mulheres nuas e tempo de não olhar mulheres nuas. Ufa, está escrito não. Isso aqui é um adendo, tá bom? Qual que é o tempo de olhar mulheres nuas? É o tempo quando nós tivermos a nossa mulher. Vai ser o tempo quando eu trabalhar, quando eu tiver toda uma estrutura para manter a mulher do meu lado, a minha amada. Aí sim eu vou poder usufruir plenamente da nudez dela. Mas até lá não é o tempo. É tempo de se afastar de ver mulheres nuas, porque isso não vai ser bom para você, porque você não vai conseguir levar até as últimas consequências. Então, não perca tempo com esse tipo de olhares agora. Depois, lá na frente, você vai ter todo o tempo do mundo para exercer esse tipo de prazer no olhar. Vai ser a consumação dos desejos de forma sadia, de forma abençoada, de forma aprovada por Deus. E eu finalizo aqui esse vídeo, Michael, com o versículo do apóstolo Paulo, que se encontra em Filipenses 4, que os jovens devem estar se perguntando, mas o que eu vou olhar então, né? No YouTube, na internet, o que vai ocupar o meu olhar? Bom, o que ocupa o meu olhar é o conselho do apóstolo Paulo em Filipenses 4. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. E eu completo, seja tudo isso, queridos, o que ocupe o vosso olhar. Que o Espírito Santo que opera em nós tanto querer quanto efetuar segundo a sua boa vontade, ele opere em vocês essa conquista diária, amém? Eu aqui ministro sobre a vida de vocês que vale a pena olhar a luz, que vale a pena olhar as coisas boas, que vale a pena olhar os bons exemplos, porque os bons exemplos tornam o nosso corpo luminoso. As nossas ações serão boas se o nosso olhar estiver olhando coisas boas, amém? Não permita que as trevas invadam a sua existência, não. As repreenda, simplesmente as resistindo, não olhando para elas. O que os olhos não veem, o desejo não bate. Esse é o tema que nós ministramos hoje. Espero ter contribuído para a compreensão de vocês e que Deus abençoe grandemente o ministério do Michael, abençoe o ministério de cada um de vocês, para que vocês se espelhem no Michael
que possam reproduzir o cuidado e o carinho para os outros jovens. Amém? Deixa aqui um grande abraço, um grande beijo